Será que é possível a asa de um avião quebrar durante o voo? Fala pessoal da Aero, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Centro de Manutenção da Azul em Campinas para responder uma pergunta que eu recebo muito. Será que é possível uma asa de avião quebrar em voo? Isso é praticamente impossível de acontecer, porque a asa ela é projetada para aguentar muito mais peso do que o próprio avião. E não só o peso do avião, mas também as forças que ela é submetida durante o voo. E uma parte muito importante dessa asa é como é que ela é conectada na fuselagem. A asa e a conexão da asa com a fuselagem são as partes mais robustas da aeronave. Essa conexão aqui da asa, ela é feita através de vários parafusos. Inclusive, como essa asa é colocada nesse parafuso e como que isso é fixado de fato, é segredo industrial dos fabricantes das aeronaves. Mas essa conexão, ela pode ser feita uma asa de cada lado da fuselagem e essa estrutura aqui no meio forma uma coisa inteiriça, na verdade, uma asa só, né, de ponta a ponta. E o certo é dizer não que a asa é conectada na fuselagem, mas o contrário, a fuselagem que é conectada na asa, que é a principal estrutura ali da aeronave. Agora, como é que essa asa é construída, né? Por que ela é tão resistente? Bom, a asa de um avião não é maciça, ela é oca. Na verdade, a asa funciona como um tanque de combustível, eu já fiz vídeo sobre isso explicando mais como que esse combustível vai nas asas. A asa, ela tem a seguinte estrutura. Ela tem as longarinas, que vão nesse sentido, e as nervuras, que vão nesse sentido. Então, longarinas e nervuras formam o esqueleto da asa. Essas longarinas, elas são peças inteiras que vão aqui da raiz da asa, da conexão dela, até a ponta da asa, e as nervuras são exatamente aquilo que dá o formato, aquele formato aerodinâmico para a asa. A quantidade de nervuras e quantidade de longarinas varia aí de avião para avião, mas o mínimo de longarinas são 2. Essa asa, como ela tem um revestimento de alumínio, fica fácil da gente ver aonde estão essas longarinas, é só a gente observar onde estão os rebites nela. Agora, asas de outros materiais, né? A asa ela pode ser feita ou de alumínio, ou seja, essa estrutura interna e aí revestida por alumínio, mas ela pode ser feita também de material compósito, que aí é um material que mistura ali fibra de carbono, Kevlar, enfim, uma série de materiais que aí fecham ali essa asa e não dá para ver porque esse material compósito não é rebitado, né? Ele trabalha de outra forma. Essas longarinas e nervuras internas, elas são feitas normalmente de liga de alumínio, que é um material bem leve e muito resistente. E aí, esse revestimento varia, como eu falei. Agora, a principal razão da asa não quebrar durante o voo não é só a questão da resistência do material, mas também o fato dela ser flexível. A flexibilidade é o ponto mais importante de uma asa. Muita gente vê ali durante o voo, quando pega uma turbulência, né, que a asa balança e acha que ela vai quebrar porque ela está balançando. E é exatamente o contrário. Ela poderia ser construída com um material totalmente rígido, mas aí qualquer movimento que o avião faz, por ela ser muito grande, o avião muito pesado, aí sim, uma rigidez poderia quebrar essa asa durante o voo. Então, ser flexível faz com que ela consiga absorver esses movimentos. Existem 2 tipos de deformação no material, a deformação plástica e a deformação elástica. Ela sendo flexível, ela vai sofrer deformações elásticas, ou seja, uma deformação que ela sai do seu ponto original, mexe e depois volta para o seu ponto original. Ela não vai ser deformada permanentemente. Uma deformação plástica já é o contrário, ela deforma e não volta. Então, se ela fosse rígida, além dela poder quebrar, ela também poderia entortar durante o voo e assumir ali um formato que não é o original. A deformação elástica da asa não acontece só quando ela está passando por uma zona de turbulência. Na verdade, só o fato do avião levantar o voo já muda o formato da asa. E isso é mais perceptível em aviões que têm uma deformação de asa muito grande, que é o caso do Boeing 787. Se você vê um Boeing 787 no chão, a asa ela vai estar mais reta e quando ele levanta voo, a asa
ela fica bem arcada, ela sobe bastante. E ela trabalha desse jeito justamente porque é o projeto do avião, né, que ela seja tão flexível dessa forma. E quanto maior a envergadura do avião, ou seja, quanto maior a distância entre a ponta de uma asa e a outra, mais flexível vai ser essa asa. O exemplo aí do Boeing 787. Num voo comum, essa asa vai suportar ali forças de menos 1G ou mais 2Gs e meio. Força da gravidade que eu estou sentindo agora é 1G. Então, se a gente tiver uma força de mais 2Gs e meio, quer dizer que eu vou ficar 2,5 vezes mais pesado. São mais ou menos essas forças ali máximas que um voo comum vai suportar. Mas é claro que um avião, uma asa, é projetada para suportar muito mais força que isso. Dá para ver aí nessas imagens de teste de fabricantes, né, testes de resistência, o quanto eles puxam, eles esticam essa asa até que ela chega no ponto que ela se quebre. E claro que eles sabem exatamente o ponto que vai quebrar, quantos Gs está aplicado ali de força. Isso tem que bater com o projeto, então é muito mais do que um avião desse vai suportar ali dentro da pior tempestade, da pior turbulência que esse avião vai operar. E o interessante, se a gente pegar o Boeing 787, por exemplo, que tem bastante flexibilidade nas asas, essa flexibilidade ajuda a turbulência não ser sentida tanto na fuselagem do avião, ou seja, o avião ele fica mais confortável, porque todo esse movimento, né, vai acabar passando para as asas como se fosse um amortecedor ali para os passageiros. Agora, existe alguma situação que pode quebrar a asa do avião? Bom, antes de quebrar a asa, outras coisas do avião quebrariam primeiro, como por exemplo ali o estabilizador horizontal, o estabilizador vertical, o motor poderia até sair antes da asa quebrar. Isso não aconteceria a não ser que o avião estivesse descendo ali praticamente numa queda livre, embicado para baixo, numa velocidade muito maior do que a VNE, que é a velocidade nunca exceder do avião. Ou se ele entrasse numa nuvem muito, mas muito pesada, né, que um avião pequeno ou menor que esse até, aí pode ser um problema. Um avião de menor porte numa nuvem muito densa, com uma tempestade muito forte, aí sim, pode quebrar a asa. Mas é por isso que esses aviões jamais vão entrar num CB, né, num cumulonimbus aí muito pesado, sempre vai fazer o desvio. Um avião como esse tem lá o radar meteorológico justamente para desviar de situações muito críticas, muito pesadas ali de tempestade. Então, existe a possibilidade, mas só se o avião entrasse numa situação que ele não deveria entrar. E é importante ressaltar também que nas manutenções periódicas dos aviões, as asas, né, são verificadas, assim como todo o resto do avião, mas eles passam ali por inspeções nas longarinas, nas nervuras, no revestimento, verificações na junção dessa asa com a fuselagem. Inclusive teve até um acontecimento recente ali no ano passado de aparecer trincas ali na conexão, né, da asa com a fuselagem de Boeings aí, e aí todo mundo já ficou desesperado, mas essas trincas são normais, elas são esperadas de tempos em tempos, e aí faz o reparo ali que precisa fazer. Uma trinca não quer dizer que a asa está rachando e ela vai quebrar. Então essas trincas elas já são verificadas na manutenção, os mecânicos, os técnicos já sabem que elas estão lá e sempre vai fazer uma inspeção ali com um raio-x ou com um boroscópio, sempre para olhar o que está acontecendo dentro da asa, sem precisar sempre desmontar, mas para garantir que se aparecer uma trinca, aí o avião ele vai passar por um reparo. Aviões mais antigos acontecia isso da asa soltar em voo por algum motivo, como o próprio Electra passou por esse tipo de situação, outros aviões ali da época ali dos anos 60 e tal, mas nessa época estava tudo em desenvolvimento ainda, muita coisa estava sendo descoberta e muito do que se aprendeu naquela época foi implantado em aviões novos justamente para evitar que a asa se solte em voo, que a asa quebre durante o voo. Então pode ficar sossegado que isso não vai acontecer, a asa não vai quebrar em voo.